Olá, está no ar mais uma Ação em Cidadania. Hoje a gente vai falar sobre o Instituto UNO, que atualmente alfabetiza cerca de 50 crianças e jovens de 9 casas de acolhimento de São Paulo. Para falar um pouco sobre esse trabalho, recebemos o diretor do Instituto, Rubens Carvalho. Bem-vindo, Rubens. Obrigado. Também com a gente a Roberta Lund, gerente da Associação Maria Ellen Drexel, um dos lugares onde o Instituto UNO atua. Bem-vinda. Obrigada. Para começar, eu queria que você contasse, Rubens, como foi que surgiu o Instituto UNO? Tá. O Instituto UNO surgiu de um projeto social chamado Quero Saber. Foi um projeto que eu criei há uns 7 anos junto com um grupo de pessoas. Nós éramos voluntários de um serviço de acolhimento fazendo um outro projeto chamado Fazendo Minha História. E no convívio com o serviço de acolhimento, foram 3 anos de voluntariado, a gente percebeu que faltavam mais elementos, mais coisas. O abrigo tinha mais, o serviço de acolhimento tinha mais necessidades do que o que a gente estava oferecendo como voluntariado naquele projeto. Nós começamos a nos envolver mais nas questões do abrigo e o que aconteceu no final foi que surgiram 5 projetos que nós escrevemos de música, de educação ambiental, de teatro, de aulas de inglês. Nós escrevemos os projetos todos com base em voluntariado e levamos para aquela instituição. A instituição, depois de uns 6 meses, analisou tudo e chegou para a gente e falou assim, olha, na verdade o que nós precisamos aqui é de alfabetização, porque sem alfabetização, como é que eles vão conseguir ler as partituras, como é que eles vão ler letra de música, como é que eles vão fazer teatro, como é que eles vão fazer inglês, se o básico ninguém oferece. O que eles tinham lá, e a maioria dos serviços de acolhimento tem, chama-se reforço escolar, que vai reforçar um pouco do que a escola já está passando, mas isso não tem se mostrado muito efetivo. Então, não existia um projeto específico de alfabetização para esse público, esse recorte de público, que são as crianças que moram no serviço de acolhimento. Aí nós voltamos atrás e descobrimos que para você ajudar, você tem que primeiro entender o outro, entender a necessidade do outro, se preparar e depois oferecer alguma coisa. E foi o que nós fizemos. A gente voltou atrás, jogamos fora todos os outros projetos escritos e começamos a desenhar o projeto Quero Saber. E nós começamos há 7 anos atrás, com 4 abrigos. E aí eu vou falar abrigo, mas não é abrigo, gente, é serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. E a partir daí a gente começou como um projeto, e o projeto cresceu e teve que se tornar um instituto, uma ONG. E por que é tão comum a gente encontrar jovens que não estão alfabetizados ainda? É a situação alguma situação que eles passaram, algum tempo que ficaram afastados da escola? Por que isso acontece? Isso, são todas as coisas juntas. A gente já sabe que no Brasil, pelo IBGE, 57% da população brasileira é analfabeto funcional. Então, essa questão de defasagem e alfabetização já existe no recorte, já existe no geral. Você pega o recorte do público que vai para a instituição de acolhimento, que são crianças que sofreram abusos, foram negligenciadas, abandono e tudo mais, pelas condições que eles passaram e que trouxeram eles para esses serviços, já dificulta. Né? Abandono, não ter pais acompanhando, eles ficaram sem ir para a escola. Esse já é um fator. Chegando no serviço de acolhimento, acontece uma outra coisa. A vida deles é geralmente uma montanha-russa. O objetivo do serviço de acolhimento, e a Roberta vai poder falar bem sobre isso, é fazer com que as crianças retornem para as famílias. O que acontece? Geralmente eles não sabem se vão conseguir ir logo para a família. Às vezes a família aparece e promete que vai pegar de volta, aí não acontece isso. Aí aparece alguém para adotar, depois a adoção não funciona. Então ele já tem essa montanha-russa, isso afeta o estado psicológico e emocional. Então, no período de acolhimento, o estado psicológico e emocional dessas crianças, desses adolescentes, também é muito difícil e isso afeta o cognitivo deles. Então, com o cognitivo dificultado, com as questões de escola, porque todos eles, quando chegam no serviço de acolhimento, vão para a escola. Chegando lá, eles já estão com uma defasagem. A gente tem relatos de casos que eles sofrem bullying porque eles são desse serviço de acolhimento na escola. Os professores às vezes não sabem, não conhecem a situação da criança e aí ela fica sem estímulo para querer aprender. Então, no período de acolhimento na escola também não rende muito. Então, você soma o passado com o presente, vai dar o que a gente tem hoje.
São várias crianças acima de 8, 9 anos que não têm alfabetização nem básica, alguns são alfabetizados basicamente, mas são analfabetos funcionais, que estão lá esperando acontecer alguma coisa, ou voltar para a família e tal, mas sem evoluir na área de educação. Por quê? Porque sem ler e escrever não acompanha todo o resto. Né? Sim. E Roberta, como que é a casa de acolhimento que você trabalha? A gente trabalha com um serviço diferente de acolhimento, porque a gente trabalha com uma modalidade que a gente chama de casa-lar. Então, ela por si só é uma coisa nova, né? Um conveniamento novo. Casa-lar, porque a ideia é deixar o mais próximo possível do convívio. De um lar, mais próximo possível, e a gente só atende 10 crianças, até 10 crianças, de 0 a 18. Então, por si só, a gente, por atender um número reduzido de crianças também, a gente trabalha muito com a individualidade, a autonomia de cada criança. E apesar da instituição ter 44 anos, ela é nova como serviço conveniado pela Prefeitura de São Paulo, que não tem nem um ano. E então, a gente consegue dar um olhar, né, mais individual para cada criança. E elas vão para a escola, então funciona como um lar, né? Então elas vão para a escola no período normal, ou de manhã ou de tarde, dependendo da faixa etária. Escola da rede pública, uma escola rede pública, normal. Perto da região. E a ideia é que a gente insira todas as crianças na comunidade. Então são casas normais, você não vai ver placa, você não vai ver nenhum anúncio, nada. É uma residência, é um lar. Né? E a gente trabalha com as cuidadoras residentes, então elas moram lá também com as crianças. E daí no contraturno que elas fazem ou o Projeto Quer Saber, ou as outras atividades, ou até à noite, porque alguns jovens que trabalham acabam podendo fazer à noite. Então depende do horário de cada criança. Quais que são os principais motivos pelos quais os jovens vão parar lá na casa de acolhimento, as crianças vão parar lá? Vários motivos, ou negligência, ou drogas, ou abuso, e a gente tem as crianças encaminhadas pela vara da infância e da juventude. Então a gente segue, né, não é, posso chegar lá e colocar a criança lá, não, é pela vara. Então a gente responde, a gente tem a guarda dessa criança e a gente responde juridicamente por elas. E dá para falar alguma média de quanto tempo os jovens e as crianças permanecem lá, ou depende muito de cada caso? Depende muito da idade, né? Bebês, eles ficam bem menos tempo, né? Agora, adolescentes é bem mais complicado, né? A gente tem um grave problema de adoção tardia, que é bem difícil. Então, os adolescentes acabam ficando mais tempo. Agora, as crianças menores, elas ficam bem menos. E bebês, no máximo um ano e pouco. Mas existe a possibilidade também deles voltarem para os pais biológicos? A gente trabalha para isso, porque nenhuma criança é para morar num abrigo, né? Numa casa de acolhimento. A ideia não é essa. Então a ideia é que a gente trabalha com a família biológica, a família extensa. A ideia é a gente conseguir inserir essa criança de novo na comunidade e não ficar morando com a gente. Que é mais difícil por os adolescentes, mas a gente começou recentemente, apoiado pela vara também, um trabalho de acolhimento, de apadrinhamento afetivo, que está sendo muito eficaz para ajudar as crianças a sair, né, ter alguém que olhe, que cuide, que dê um olhar diferenciado. Então isso ajuda bastante com os adolescentes. A gente já comentou um pouquinho como funciona o Instituto UNO, mas como que é no dia a dia, efetivamente? São todas as crianças de uma vez só? Tá. É um trabalho individual? Como que funciona a aula mesmo? Tá. A gente costuma dizer que a gente não dá aulas. A gente promove atividades lúdicas, engraçadas, interessantes, de interesse das crianças. Então, o que nós fazemos é o seguinte: a gente trabalha só com voluntários. A gente forma voluntários. Os voluntários fazem um curso de 4 meses com a gente de preparação. Os voluntários não precisam ser professores nem pedagogos. É até bom que não sejam, porque vem com uma mente mais aberta para várias técnicas de educação que a gente adota. A gente prepara os voluntários e no final de um curso de 4 meses a gente forma duplas de voluntários e esses voluntários vão ser encaminhados para os abrigos. A gente vai chegar nessas casas de acolhimento e vai fazer uma sondagem com todos os jovens, as crianças e adolescentes, e vamos descobrir quem está com defasagem. O nosso projeto ele atua só com quem está com defasagem. A gente não vai pegar a criança com 6, 7 anos de idade que está na idade certa de alfabetização. A gente vai pegar quem já é problema, que já saiu dessa linha. Nós fazemos uma sondagem com todos, geralmente tem 15 ou 20 morando em cada serviço de acolhimento. A gente faz um diagnóstico
E aí, com esse diagnóstico, a gente vê quem está precisando muito do Quero Saber, quem é prioridade. Aí nós formamos grupos de 3 a 5 crianças e que vão ser atendidos semanalmente por uma dupla de voluntários durante, no mínimo, 1 ano. Então, os voluntários têm que assumir um compromisso de ficar, no mínimo, 1 ano. No mínimo, 1 ano. Não, até porque as crianças já estão acostumadas com o abandono. Acostumadas Sim. não, porque ninguém acostuma com essa situação, mas já passaram pelo abandono dos pais, e aí... É mais um abandono, se apega no voluntário e depois ele... Exatamente, e se apega mesmo, você falou a palavra certa. E a gente ainda tem alguns casos onde as crianças nunca chegaram num serviço de acolhimento sem nunca frequentar uma escola. Ah, é verdade. Que a gente tem um caso... Exatamente, chegou com 8 anos de idade, nunca frequentou escola. Primeiro dia, o professor falou, pega o lápis, a criança não sabia o que era um lápis. Exato. Então, a gente vê quem é grave entra na lista de prioridade. A gente procura atender todos. Ainda não temos capacidade para atender todos os serviços de acolhimento, mas nos que a gente faz o convênio, faz a parceria, a gente atende todas as crianças e adolescentes dali. Então é assim, são grupos de 5, no máximo 5, para cada 2 voluntários no máximo. Em casos extremos, a gente faz até individual. Tem algumas crianças ou adolescentes que já estão tão traumatizados, os professores já não estimularam, o meio externo fica colocando na cabeça, você é burro, você não pode... A gente vê muito relato de criança falando assim, tio, eu sou burro, eu não consigo aprender a ler e escrever. Mas quem te disse isso? O professor, o coleguinha da escola, às vezes o próprio pessoal, os educadores do abrigo, eles falam assim, você é burro, você não sabe. Então, para tirar esse trauma, às vezes a gente precisa fazer um trabalho individual para depois colocar lá num grupo. Mas em linhas gerais é assim, são voluntários, formam duplas de alfabetizadores, a gente chama de ecoalfabetizadores, dupla de ecoalfabetizadores que vão trabalhar durante 1 ano, uma vez por semana, com atividades durante 2 horas e meia. Além disso, a gente faz durante o ano saídas com eles, são excursões, são vivências temáticas sobre os temas que eles gostam, que eles se interessam. E nessas saídas, nessas excursões, eles se soltam e aí eles vão se estimular a ler. A gente leva em museu, então eles gostam de ficar tentando ler as legendas dos quadros. A gente prepara antes, se a gente vai num zoológico, por exemplo, ou vai num aquário, a gente prepara antes, leva materiais sobre o que vai acontecer lá, eles têm que ler. Então eles se interessam, eles se estimulam. Então essas excursões que a gente faz também complementam o trabalho semanal que acontece no abrigo com essas duplas. E me explica melhor, por que ecoalfabetizadores? A gente segue os princípios da Carta da Terra, da Cultura da Paz. A gente acredita que a criança, ela já pode, desde o começo, começar a entender que ela faz parte de uma teia, que tudo que ela faz impacta o outro, tudo que o outro faz impacta o outro, e esse é o princípio da ecopedagogia. A ecopedagogia é baseada numa educação mais ampla, mais holística. Então, a gente chama o nosso alfabetizador de ecoalfabetizador, porque ele vai alfabetizar com os princípios de respeito ao ambiente, respeito ao colega, respeito... A gente já começa, a gente tem isso como princípio, a gente já começa a transmitir para essas crianças essa noção de que nós somos todos um e tudo está ligado. E junto disso também entra um pouco de educação ambiental, a gente leva eles para ter contato com a natureza. A natureza para eles é muito importante. Os serviços de acolhimento, as casas, são um pouco inóspitas, é muito difícil eles terem contato com o verde, com a natureza, com aquela energia forte da natureza. Então a gente também aproveita para levar eles para a natureza e fazer atividades que eles vão ter contato com aquela força. Então, isso mais a pedagogia, juntos são a ecopedagogia. A gente vai precisar fazer um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente continua. Já voltamos com Ação e Cidadania, não saia daí. Estamos de volta com a Ação e Cidadania, hoje falando sobre o Instituto UNO, que promove a alfabetização de crianças e jovens em casas de acolhimento de São Paulo. Nossos convidados hoje são o diretor do Instituto Rubens de Carvalho e a Roberta Lund, gerente da Associação Maria Ellen Drexel, um dos lugares onde o Instituto atua. Rubens, no bloco anterior a gente comentou um pouquinho sobre as metodologias de ensino, mas você até falou que se os voluntários não forem pedagogos, é até melhor porque vocês têm metodologias próprias e não tem o vício do sistema, né? Quais são essas metodologias? Tá bom, na verdade a nossa metodologia é não ter só uma metodologia. Então nós conhecemos várias metodologias, várias formas de passar o conhecimento, de transmitir, de aprendizado, e aí a chave da questão toda é fazer
entender as crianças, entender que espaço que elas têm, o que interessa a elas, e aí a gente adapta a metodologia que a gente achar mais fácil, que vai se adaptar melhor a ela, a gente adapta cada uma metodologia para cada criança. Então, partindo do interesse deles, a gente consegue desenvolver projetos que vão fazer com que eles se conectem com esse projeto com vontade, com prazer, com gosto. Então, a gente não chega com nada pronto, a gente primeiro ouve, escuta, cria um vínculo, para depois começar com o nosso arsenal de conhecimentos de metodologias, criar o nosso caminho dentro desse trabalho de um ano. Então nós não temos uma metodologia, a gente tem várias, mas tudo parte do querer saber, do ouvir, do escutar, do entender o que está do outro lado e que espaço que ele tem para ser explorado. Mas para ficar um pouco mais direcionado, posso dizer o seguinte: a gente procura ver o que a criança já sabe, para poder não dar o que ela não sabe, mas trabalhar no que ela já sabe, para que a partir daí a gente consiga valorizar e ela começar a crescer o grau de conhecimento dela, e aí ela vai seguindo sozinha. E quais são os assuntos que as crianças mais se interessam lá? Olha, a gente sempre estimula os assuntos, e eles gostam de muitos assuntos arquetípicos, como castelos, fadas, sereias, tal, e também gostam muito de, que está no dia a dia deles, no cotidiano, de saber da história dos atores, dos músicos. Então tem o Justin Bieber, que eles querem saber como que é a vida dele, o que ele fez, o que ele não fez. Eles trazem isso com uma energia que os voluntários já preparados falam: opa, aqui tem um espaço bom para estimulá-los a ler e escrever. O nosso desafio é estimulá-los a ler e escrever, e aí a gente oferece material, traz entrevistas, matérias sobre Justin Bieber, e leva música. Aí eles se interessam. É super interessante ver como eles não gostam de escrever o que a escola pede, mas na hora de escrever uma letra da música, a gente leva o notebook, coloca lá a música, vamos escrever a música do Justin Bieber. Eles vão ali com entusiasmo e ali eles desenvolvem a escrita. Por quê? Porque nós despertamos a curiosidade da criança. E aí ele, com a curiosidade desperta, ele consegue ultrapassar as barreiras que ele tinha porque não sabia ler e escrever. Então esse é um assunto assim que todos eles acabam gostando de falar. E Roberta, como que você percebe a receptividade dessas crianças, desses jovens ao Projeto UNO? É muito receptivo. A gente já está com eles desde o começo, há uns 6 anos, há 7 anos. A gente foi a primeira instituição, né, a fazer essa parceria. E é muito importante, porque, que nem eu te contei, vou te exemplificar o caso dessa menina que chegou sem nunca ter ido para a escola e hoje em dia ela escreve poesias. A autoestima melhora muito. Então eles gostam, é muito interessante você conseguir ler e escrever, né? E saber o que você está lendo, que é um grande problema hoje em dia também. Não é só ler, é você entender, fazer a interpretação daquilo que você está lendo. Então isso ajuda muito. Então eles são muito receptivos, né, para essa questão, e porque também falam de assuntos que eles gostam, do dinossauro, do tubarão, então eles têm uma liberdade de temas, então fica bem mais interessante. A proposta pedagógica é muito boa. Você tocou num ponto importante, porque não saber ler e escrever toca em vários outros assuntos também, né? Não mexe só com a nota na escola, mexe muito com o psicológico da criança. Também tem a ver com aquilo que você falou da criança se achar burra, achar que não é capaz. Mexe com muitas coisas, além do simples fato de ler e escrever. Sem dúvida, a autoestima. Como é que você vai ter autoestima? Como é que você vai ser reconhecido, né, sem ser analfabeto? Até para trabalho, né? Porque não é só criança você acha nos acolhimentos, não só crianças que não estão alfabetizadas, muitos adolescentes sem alfabetização, que é muito sério, né? Porque a educação é a base de tudo, para mim é. Então, é muito bom a gente ter uma parceria que nem essa, e para eles também, né, melhora muito a autoestima. E também vocês estão com um projeto novo, Projeto Valor, né? Isso, Projeto Me Valor. conta um pouquinho sobre esse projeto. É um projeto de educação financeira para o mesmo público, crianças e adolescentes em serviço de acolhimento. Ali a gente tem uma situação bem grave. A partir dos 13, 14, 15 anos, os serviços de acolhimento têm que começar a trabalhar a autonomia, porque elas dificilmente vão voltar para a família. Então, sabe que vai chegar nos 18 anos, eles vão para a rua.
eles vão ter que levar a sua vida. Então, eles começam a trabalhar autonomia. E aí a gente descobriu, conversando com todos eles nesses 7 anos, que é um problema seríssimo. Eles não terem noção de dinheiro, de valor das coisas. Eles não têm noção de valor das coisas. Por quê? Porque o acolhimento, ele cuida praticamente de tudo. A criança não tem que pôr a mão em dinheiro. Isso faz com que também exista uma defasagem no conhecimento sobre questões financeiras básicas, né? A gente fez vários testes, a gente fez várias pesquisas e descobriu que as crianças não têm noção do valor de um carro e comparando com o valor de um computador. Eles acham que é a mesma coisa. Então, a gente começou a desenvolver esse trabalho junto com alguns abrigos. Estamos fazendo um projeto piloto no Drexel e no Marli Cury, que é outro serviço de acolhimento. Mesmo sistema, duplas de voluntários que nós formamos no curso. E aí a gente vai no serviço de acolhimento, fazemos uma sondagem com todos que já estão mais ou menos, já estão minimamente alfabetizados, mas precisam começar a trabalhar essa educação financeira. E lá a gente vai fazendo atividades também, entendendo os problemas deles. Então eles trazem perguntas para a gente. Eles querem saber agora, por exemplo, eles estão querendo saber como é que faz para abrir conta em banco. O que é conta em banco? O que é poupança? Eles não sabem isso. Então a gente vai levando conteúdos para eles. Isso a gente está falando de adolescentes. Às vezes, 13 e até anos. Mais grave, não é só 14. Conta em banco. Quais são as notas? Se você pega R$10 e vai pegar uma condução, quanto você tem de troco? Sim. É básico. Coisas do dia a dia, Coisas do dia a dia, do cotidiano deles. Porque tem muita gente que não tem conta em banco. Agora, todo mundo precisa lidar com dinheiro em algum momento. Para autonomia, que é o que ele falou. Então, eles não sabem nem como pagar e comprar um bilhete de ônibus. É complicado. Então, tem tantos temas que eles trazem de necessidades deles nesse dia a dia que a gente precisa dar um suporte. A gente até criou um jogo no Projeto Valor, a gente criou um jogo de tabuleiro, onde não entra um fator sorte, não entra dado, que eles têm que entrar no tabuleiro e têm que fazer o caminho da vida deles até se formar, até faculdade, até o que eles quiserem. E nisso eles vão ganhando dinheiro e vão tendo que economizar. E aí a gente criou uma simulação da vida real muito bem feita, sem uso de dado. Eles aprendem a tomar decisão, porque essa é a chave da questão. Eles, com informação, têm que tomar decisão. E aí, sem saber tomar decisão, eles acabam apanhando da vida. Quando eles saem, a gente acompanha quem sai do serviço de acolhimento, eles apanham muito por não ter noção de como decidir as coisas, se eles não têm noção de dinheiro, de valor, de salário, de quanto custam as coisas. Ele acha que vai sair, vai comprar um carro e uma casa. E o salário dele vai dar para fazer tudo. Aí, quando ele sai com 18 anos e vê que não dá... Só conseguir um emprego que está tudo resolvido, né? Conseguir um emprego. Eles falam pra gente: tio, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair, com 18 anos, eu vou comprar um carro para você, tio, porque o seu carro está muito velho, e vou comprar uma casa também. Aí o que sobrar, aí a gente vai no cinema e tal. O que então, sobrar, ainda vai sobrar. Eles não têm essa noção, não tem mesmo. E aí a gente precisa fazer esse link, né? Quer dizer, para sair, para conseguir um emprego, ou eles estão bem alfabetizados e educados, ou eles vão ter problema também para conseguir um emprego. Por isso que é tão importante essas duas coisas caminharem juntas. Mas imagina a situação, você passa a grande parte da sua vida numa casa de acolhimento, você faz 18 anos, tem que sair, você vai para onde, né? O que acontece na maioria dos casos? É bem complicado, mas cada caso é individual, na verdade, né? A gente não tem uma regra. Alguns deles voltam para famílias de origem, alguns vão para as repúblicas jovens, né, da Prefeitura de São Paulo. Alguns deles têm padrinhos, então não existe exatamente um processo, vai depender de cada um. Roberta, nosso tempo acabou, mas eu queria que você deixasse o contato para quem quiser saber mais alguma informação. Tá bom. O nosso site é www.ellendrexel.org.br e o meu e-mail de contato é gestal@ellendrexel.org.br. Rubens, e a gente comentou que qualquer um pode ser voluntário, que tem o curso, mas me explica melhor como que é esse processo e depois deixa seus contatos para quem quiser saber mais detalhes. Acima de 18 anos, qualquer pessoa pode ser voluntária. Não precisa ter nenhuma profissão, a gente não tem nada disso. Qualquer pessoa que tenha disponibilidade pode ser voluntário. É só entrar em institutouno.org.br. Lá dentro tem o caminho de como se inscrever para ser voluntário. O processo de voluntariado com a gente tem uma pré-seleção, são muitos voluntários para poucas vagas. Mas se a pessoa tiver mesmo comprometimento, quiser fazer um trabalho de longo prazo, é 1 ano no mínimo de comprometimento, 1 vez por semana, sem abandonar as crianças. A gente acaba convidando a pessoa para fazer um curso de 4 meses, totalmente gratuito, e no final ela vai ser encaminhada para um abrigo para fazer o trabalho.
E no site tem todas essas informações? No site tem as informações, é só mandar um e-mail, a gente vai entrar em contato, vai conversar, vai explicar, a gente faz um trabalho bem próximo do voluntário. Não é só um voluntário que vai lá e faz as coisas, não, a gente vai conversar muito, vai integrar, vai saber, é um processo bem longo, um processo de seleção de mão dupla que demora mais ou menos uns 3, 4 meses. E o nosso próximo curso vai ser em outubro, então a gente já está com uma listinha de espera, inclusive. Legal, obrigada. Nada, imagina. Obrigada, Roberta. Obrigada a vocês. E obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição do Ação e Cidadania. Até a semana que vem. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.